Olá, meus amigos do Grupo Sem Negócios, meu boa noite para todos vocês. Eu sou Alexandre Carneiro, sócio-diretor do Grupo Sim, e a gente está aqui para mais um Sim Podcast. Hoje é um tema extremamente importante, a gente vai falar sobre a conjuntura econômica da cadeia de suprimentos e a sua influência no produto final. E a gente está recebendo aqui o Marcelo Santos, que é diretor comercial da Impress Group. Marcelo, já vou dando logo boas-vindas, meu amigo. Muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Olá, Carneiro. Boa tarde. Boa noite já, né? Tudo bem aí? Aqui tá tudo ótimo. Estamos na luta. Estamos, né? Eu acho que todos nós, principalmente nesse período, esperando que a vacinação realmente acelere. A gente está aí, né, finalizando talvez o ciclo mais duro da humanidade, né? Então, tomara que isso tudo termine logo e a gente possa estar presencialmente aí em breve, né? É verdade, você tocou uma coisa, né? Outro dia conversando com os meus filhos, a gente vive um momento histórico assim inimaginável, né? E que está se resolvendo. Talvez a solução não seja assim tão simples, né? Mas enfim, está caminhando e espero que a gente volte aí rapidamente à nossa normalidade, qualquer que seja ela, né? Falam de um novo normal, né? A normalidade que vier será muito bem-vinda. Marcelo, eu queria dar boas-vindas aqui para todos os parceiros da Rede Sim, da Center Sim, os vendedores das nossas lojas, os nossos fornecedores, o pessoal de campo, que é a grande audiência que a gente tem aqui desse nosso Sim Podcast. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Você que está assistindo a gente agora aí, antes de eu entrar para a nossa entrevista, se você não se inscreveu nos nossos canais, por favor, se inscreva, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook. A gente tem produzido muito conteúdo bacana, relevante para os nossos negócios. Eu espero que vocês todos aproveitem muito bem. Marcelo, eu estava te contando agora há pouco, o Sim Podcast, esse aqui já é talvez a 38ª, 39ª entrevista, né? Começou no ano passado com esse negócio da pandemia e eu comecei a convidar amigos, né? Empresários, presidentes, executivos dos nossos fornecedores para vir bater um papo sobre mercado, sobre gestão, e tem sido para nós realmente uma experiência muito bacana de troca de informações, é muito produtivo. Então espero que aqui você também goste bastante. E mais uma vez agradecendo em nome de toda a família do Grupo Sem Negócios a tua presença aqui. Marcelo, antes de eu começar a te fazer as perguntas, eu queria só te apresentar para que o pessoal que não te conhece, né, então te conheça aí um pouco melhor. O Marcelo Santos é diretor comercial para a América Latina da Impress Group. A gente vai falar mais sobre a Impress Group na sequência. O Marcelo é administrador de empresas, formado pela Universidade de São Judas, em São Paulo, MBA em Marketing pela SPM, somos colegas, viu? Há muitos anos atrás eu fiz Marketing na SPM também, viu, Marcelo? De que ano que você é? Vixe, foi 85, entrei para a faculdade, 89, 90, 91, por aí. Tá bom, foi, então tudo bem. Eu me formei na SPM, né? Eu cheguei um pouquinho depois, eu me formei em 2003, sou da turma de 2003. 2003, é depois. Você tem quantos anos, Marcelo? 45. 45, eu tenho 54, então tem uns 9 anos de diferença, né? Mas muito bem, e além do teu MBA de Propaganda e Marketing, você está concluindo MBA de Mercado de Capitais pela IBMEC, também uma baita referência, né? 20 anos de experiência no mercado de papel e celulose, atuando em empresas líderes do setor no Brasil e na Europa. Marcelo, antes da gente falar da Impress Group, fala um pouco sobre o Marcelo. Você é nascido em que cidade do Brasil? 45 anos, a gente já sabe, né? Conta um pouco do Marcelo para a gente conhecer. Carneiro, não tem muito segredo não, você praticamente já disse aí qual o meu currículo, qual a história, né? Eu tenho 45 anos, tenho 2 filhas maravilhosas, Maria Fernanda e Ana Luísa, e moro em São Paulo parte do tempo, moro em Curitiba na outra parte do tempo, né? A empresa, ela tem a operação industrial aqui no Paraná, há mais de 20 anos, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, e eu estou já nesse ciclo São Paulo-Paraná já há 5 anos. Antes de assumir a diretoria comercial da empresa, eu fui diretor comercial numa outra indústria de papel e celulose. E essa é a minha trajetória, né? Então, eu tenho uma sólida carreira dentro desse setor.
Eu, na verdade, quando iniciei a minha carreira no ano 2000, 2001, eu iniciei até próximo da cadeia de papéis decorativos, porque um dos meus primeiros negócios ali que eu administrei ainda naquela época era de papéis finish foil, que hoje é pouquíssimo utilizado na indústria, ainda tem alguma demanda, no Brasil baixíssima, mas na Argentina e o mercado europeu, por incrível que pareça, ainda utilizam muito finish foil, mas aqui na América Latina o baixa pressão acabou predominando, né? E é isso, sou palmeirense, não sei se isso vai agradar, mas... A mim vai agradar e muito, você já é mais bem-vindo ainda do que seria. Que bom, que bom, que bom. E... Mas você é nascido em que cidade? Eu nasci em Santo André, em São Paulo, na grande São Paulo. Mas eu somente nasci no ABC, meu pai trabalhava ali nas metalúrgicas no ABC, e depois praticamente tive toda a minha infância ali no Tatuapé. Opa, muito bem. E você está aqui, né, 20 anos de experiência no mercado de papel e celulose, mas na Impress, se eu entender, é 5 anos. Não, na Impress eu estou há 1 ano e 1 mês praticamente. Né? Um ano e 1 mês, tá. Exato. Eu atuava numa outra indústria aqui também no Paraná, mas perfeito. Era uma outra indústria do setor de papel e celulose. Tá joia, perfeito. Muito bem. Marcelo, Maria Fernanda e Maria Luísa, né, tuas filhas? Maria Fernanda e Ana Luísa. Ana Luísa. Um beijo para vocês, inclusive. Um beijo para vocês, Maria Fernanda e Ana Luísa. Obrigado por ceder o papai de vocês aqui para essa entrevista. Marcelo, conta um pouco da Impress, e eu vou te pedir uma gentileza também. Você falou de finish foil, né, e de BP, é do nosso ramo, mas acho que valia a pena também um esclarecimento da diferença deles, para quem não souber, também é informação, né? E falar um pouco da Impress Group, por favor. Bom, primeiro, você quer que eu siga por onde? Quer que eu fale primeiro do papel? Começa pelo papel, você falou das diferenças. Tá bom, as estruturas são diferentes, né? O finish foil é um papel que você faz a empresa. Primeiro, a gramatura do papel, o papel de gramatura inferior, é mais leve esse papel. Né? Normalmente entre 30 e 45 gramas, dependendo do que é a demanda e a estrutura dele. E ele é laminado, ele é impresso, depois ele é laminado com temperatura direto no painel, né? E a parte química desse produto é feito na impressora, ou seja, a gente aplica algumas resinas que eu posso dizer que dão aderência justamente ao papel no painel, na parte de impressão. O BP não, o BP ele é um papel mais pesado, né, uma gramatura maior, e aí a impregnação dele, ou a parte química dele, você faz a impressão também, mas depois a parte química dele ela é feita numa outra máquina, numa máquina que a indústria chama de impregnadora. E ali a gente praticamente dobra a gramatura dele com resina melamínica e resina ureica. E isso faz com que, dependendo, claro, do que é a estrutura, do que é a tecnologia que será utilizada no processo produtivo, você vai utilizar alguma das duas receitas ou elas combinadas para chegar no produto final para entrega para a indústria que vai fazer a acoplagem da indústria de painéis, como a gente já tem. Perfeito. E você dizia que no Brasil o mais comum utilizar o BP e na Europa, né, em outros países, o finish foil. Então, no Brasil, os produtos que a gente vê, a grande maioria é BP. No Brasil, o que nós olhamos de papéis decorativos, 95%, 98% é papel de baixa pressão. Muito bem. Então, aí um breve esclarecimento, acho importante. E a Impress Group, Marcelo? Fala um pouco para a gente a respeito da Impress Group. Bom, Carneiro, no mundo nós somos 1.600 funcionários, aproximadamente, entre diretos e indiretos. No Brasil, nós estamos operando hoje aproximadamente 220 pessoas, né? Mas isso também depende muito do momento, porque normalmente quando a gente vai fazer os aumentos de capacidade, a gente terceiriza equipes inicialmente para depois consolidar as operações. Mas hoje somos um time de 220 funcionários no Brasil. Tá joia. Muito bem, realmente eu tô assim, eu não tinha tanto conhecimento, você vê 100 anos de história aí, bastante coisa, realmente uma empresa bastante sólida. Agora, Marcelo, eu tenho conversado aqui com muitos empresários executivos, né, a gente falando sobre
MDF, falando sobre ferragens e tudo que aconteceu nesse 1 ano e meio, né, com a pandemia, o aumento da demanda, esse desequilíbrio da oferta e tudo mais. Como que está isso no ramo de papel, né, para a empresa e no ramo de papel no Brasil, que é uma matéria-prima para nós, do ramo moveleiro, fundamental? Primeiro, talvez a gente tenha que voltar aí um pouco no tempo e entender o que aconteceu na indústria, vou chamar aqui de indústria de construção civil e depois todo o varejo e talvez cenário até macroeconômico para entender um pouco do que tem acontecido agora. Se nós voltarmos ali até o período de 2013, 2014, o mercado ele vinha talvez influenciado ali pela Copa do Mundo, que estava chegando no Brasil como evento esportivo, que tinha uma demanda grande por materiais, né? Então, vinha um processo de crescimento, de uma certa forma consistente, só que, posterior a isso, nós entramos ali entre 2014, final de 14 até 2016, num período de grave recessão, né? E as capacidades ficaram ociosas. Então, se nós olharmos isso Brasil, mas se a gente expandir aí, mesmo o mundo viveu momentos de um ciclo de commodities, né? Se a gente for olhar aí outros insumos, uma curva de baixa. Isso influenciou toda a indústria, né? E eu acho que o Brasil não saiu muito isento disso, infelizmente. Pelo contrário, acho que nós aqui vivemos até algo mais dramático em relação a isso, né? Então, a primeira coisa que eu acredito ter influenciado é a questão macroeconômica, né? O Brasil viveu um período realmente de recessão nos 2 anos, entre 2015 e 2016. Depois disso, o que acontece, né? Essa ociosidade que havia na indústria, eu vou olhar os elos de cadeia desde o fornecedor das nossas matérias-primas, né, como as resinas química, o papel, titânio, que é um dos insumos que a gente usa também no nosso produto, todos eles viviam capacidades ociosas, porque a demanda em nível internacional estava reprimida. E aqui no Brasil, acredito que parte disso veio por um enfraquecimento da construção civil, né, um forte crescimento do desemprego e seguido de uma inatividade de varejo. Então, no final, nós sofremos um período aí de baixíssima demanda, né, com uma pressão inflacionária já golpeando um pouco o setor, porque o câmbio, por conta de especulações ali daquele período de impeachment da Dilma, ele teve uma valorização em relação às outras moedas, né, o dólar em relação ao real, e isso tornou ali, criou, além de uma baixa demanda, uma pressão por custos. Então, você imagina o cenário, né, baixíssima demanda, inflação golpeando por conta de moeda, e, consequentemente, resultados das operações bastante deficitários. Acredito que entre 2017 e 2019, a gente viveu um período aí de retomada, leve retomada. Então, se a gente olha para os números do IBÁ, que é a Associação Brasileira de Árvores, que acompanha um pouco do crescimento da indústria de painéis, de maneira estatística, eles reportam crescimento entre 2017 e 2019, né, entre 5% e 8% do setor de painéis. E claro que isso impulsionado parte pelo varejo, impulsionado parte pela construção civil, que ainda vivia um período meio conturbado ali, mas, né, acredito que essa substituição do governo do PT pelo governo Temer e depois pelo início do governo Bolsonaro criou um ambiente ali muito favorável para o mercado. O índice de confiança do consumidor cresceu nesse período, né? Então, havia uma expectativa muito grande até chegarmos a março de 2020. Então, acredito que isso tem influenciado muito o que aconteceu posteriormente. Então, eu posso dizer que a pandemia ela foi realmente um divisor aí temporal em relação ao que vivemos antes da pandemia, onde nós tínhamos alguma ociosidade e disponibilidade de materiais em um nível talvez não adequado, porque isso também fragiliza as empresas como um todo, né? Acho que desde do marceneiro até o produtor dos insumos químicos, que talvez sejam os mais sofisticados da cadeia, né? E, consequentemente,
todo o cenário, né? Os investidores, todo mundo, porque fica todo mundo ali naquela coisa, vamos investir, vamos colocar novo dinheiro nesse mercado, né? Com capacidade ociosa. Eu acho que isso criou um pouco dessa sensação de que não teríamos o que estamos vivendo agora, né? Eu divido essa primeira parte nisso, né? Eu acho que até março de 2020 nós tivemos um mercado muito crescendo em confiança, mas ainda com capacidades ociosas muito grandes. Muito grandes, não sei se tem esse número, se é divulgado esse número, muito grande quanto? 80% de ocupação, 70% de ocupação, só para ter uma dimensão, Marcelo. Carneiro, a indústria normalmente usa como ponto de equilíbrio para reinvestimento entre 80% e 85%. O que a gente estima é que a indústria brasileira ela girava próximo de 60%, 65% de ocupação. Então, nós tínhamos aí um espaço, até chegar a ponto de investimento, que é o que a gente está vivendo agora, de quase 20 pontos percentuais. Né? Se a gente pensar no que aconteceu ali em 2014, 2015, a queda foi muito abrupta. E os investimentos haviam sido feitos anteriores a isso. Né? Então, havia uma expectativa de que o Brasil talvez decolasse nessa década, só que aquele período ali que nós vivemos, ele fez justamente o efeito contrário. Então, sobraram capacidade e, consequentemente, isso ficou por 3, 4 anos aí, golpeando toda a cadeia de valor. Perfeito. Aí, caminhava lá 60% de ocupação da capacidade, aí veio a pandemia. Muito bem, vamos lá. Aí chega a pandemia ela traz uma outra relação das pessoas com o horário, né? E eu acho que isso é algo para a gente também explorar de alguma maneira, mas quando as pessoas começaram a observar que estariam em casa mais tempo do que talvez fosse aqueles primeiros 15 dias que se anunciou lá no dia 13, dia 15 de março de 2020, quando percebemos que aquilo não seria apenas por 15 dias e que a gente ia passar um período talvez um pouco mais longo, e ali, se você recordar, eu não sei como foi para vocês, mas nós todos aqui desligamos máquina, porque primeiro que os nossos clientes pararam de comprar, nos informaram simplesmente que as entregas estavam suspensas, né? Nós, consequentemente, porque nós estamos num elo, e eu vou falar um pouco mais disso depois, mas a gente tem todas as nossas matérias-primas praticamente importadas. Então, quando eu falo stop para o meu fornecedor, pare, eu tenho pelo menos 3 meses até que ele pare. Então, imagina, eu tenho lá uma parada abrupta em abril da indústria, que realmente parou, a gente chegou a dar 20 dias de férias coletivas, alguns clientes nossos pararam o mês inteiro, né? E aí, materiais chegando, né? Você com a importação, você tem que pagar um pedaço disso na frente, depois você tem que... O fornecedor internacional ele é menos flexível do que o nacional, você tem que honrar depois daquela duplicata internacional. Imagina que a pressão no caixa ela foi enorme. Mas voltando, então as pessoas perceberam que esses 15 dias talvez fossem pouco tempo, precisariam mais tempo. E aí ficou aquela coisa, e agora? Faço ou não faço uma reforma? Faço ou não faço a obra? E aí a coisa começou, cara. Então, talvez vocês também já tenham falado bastante sobre isso. Visão, a gente fala a cada programa, a gente fala muito sobre isso, todos os efeitos, né? E um pouco de variação para cada um, mas assim, basicamente é a mesma. Um primeiro momento inicial de perplexidade, o que vai acontecer, meu caixa, né? Você contando assim, para imediatamente a minha venda na ponta, mas tudo que eu tenho comprado antes não para, né? E isso se repetiu muitas vezes. Então, uma dúvida antes de você continuar. Quando você fala dos teus clientes, quem que são os teus clientes? Quando os teus clientes falaram de quem que nós estamos falando, Marcelo? A indústria de painéis, Carneiro. Então, todo produtor de painel na América Latina, poderia dizer, mas especificamente no Brasil, todos os produtores de painéis são atendidos pela empresa. 100% dos teus clientes são os produtores de painéis. Esse é o mercado que a empresa atua. Exatamente. Aí, a produção de painel também parou, se não foi 100%, foi quase 100%, né? E deu essa parada. Continua daí. Aí, você estava lá no cenário, né? A pandemia para, a minha compra não para, tal, e aí?
Então, e aí teve a retomada de uma certa forma, talvez no elo do varejo, né? Foi o primeiro a sentir as pessoas chegando às lojas ou com algum projeto com o marceneiro, justamente, né, para adequar essa redivisão que poderia ou necessitaria ser feita em casa. Então, crianças fazendo, né, o homeschooling, nós, adultos, o home office. Então, a gente teve que fazer uma divisão, uma adaptação. E, né, para aqueles que tiveram essa oportunidade de em casa, fazer algum tipo de obra, e iniciou. Foi o pequeno ajuste. Então, algumas divisórias de casa, depois o outro percebeu, não, isso aqui não está funcionando, então vou construir o terceiro quarto, um escritório, ou vou usar a minha sacada como um escritório, e assim isso trouxe uma demanda que não era esperada por ninguém, cara. Foi muito rápido e veio numa intensidade gigantesca, né? Nem o mais otimista poderia imaginar que isso fosse acontecer da forma que porque se nós olharmos para outros setores industriais, foi muito triste o que aconteceu. A onda de desemprego é gigante. O nosso setor, eu posso dizer que ele foi agraciado com as pessoas em casa, como talvez tenha sido o setor de alimentos, né? Mas, por exemplo, a indústria automobilística, a gente sabe que sofreu horrores, está sofrendo ainda, porque hoje tem uma certa retomada, mas não tem materiais. Então, isso fez também serviços todos, até hoje estão sendo afetados ainda, né? Então, quando começou essa retomada, nós percebemos dos nossos clientes algum processo ali de utilização dos estoques. Então, não foi algo que chegou rapidamente para o nosso elo de cadeia, porque a indústria viveu um período ali muito estocado. Nesses anos de mercado em recessão, criou-se um nível de inventário na cadeia. O varejo trabalhou com itens de quase 60, 70 dias para giro, né? Nossos clientes diretos, os fabricantes de painéis, com 30, 40, 50 dias de estoque, o que não é também comum para essa indústria, né? E aí, no final, até que isso pudesse realmente trazer uma consistência dessa suposta nova demanda, levou algum tempo, né? E aí chegou, foi passado o mês de maio, daqui a pouco o mês de junho, quando chegou julho a gente religou as nossas máquinas, ou seja, a gente teve um período ali ainda de instabilidade, de dúvida mesmo, né? Quanto tempo parado ficou, Marcelo? Quanto tempo parado ficou do momento de que anunciou a pandemia? Quanto tempo que desligou e demorou para retomar? Nós temos um parque industrial com alguns equipamentos que foram sendo religados aos poucos, Carneiro. Então, posso dizer que nós temos 3 impressoras e 2 impregnadoras. Daqui a pouco posso falar um pouco também do investimento que a gente está realizando aí para acompanhar o crescimento, mas até então nós tínhamos 5 equipamentos, né, 5 máquinas grandes, das quais 2 estavam desligadas totalmente, as 2 impressoras estavam desligadas, e das impregnadoras apenas uma também estava operando. Então, a gente fez as férias coletivas, voltamos e ficamos operando com uma pequena quantidade ali entre maio até o meio de julho. Quando chegou julho, a coisa começou a ganhar um pouco mais de robustez. Então, a gente observou todos os nossos clientes diretos percebendo essa curva de ascensão das demandas por conta das reduções dos inventários, ainda com grande dúvida em relação ao que poderia acontecer, né? E aí, talvez, o grande boom aconteceu no terceiro para o quarto trimestre ali do ano passado, onde realmente a gente percebeu algo não visto anteriormente na nossa indústria. Os números, se a gente comparar o quarto trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2019, ali já dava um pouco dos sinais do que tem ocorrido agora, que é um crescimento extremamente robusto e totalmente fora do que são as curvas históricas de consumo de todos os itens, né? Não apenas do painel. Para eu entender, Marcelo, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas para ver se eu entendi bem e também para explicar para quem está assistindo a gente, né?
Você contou que antes da pandemia teve lá historicamente 2013, 2014, as crises, etc. Depois uma retomada, um início de retomada, enfim, um pouco melhor. Mas bem antes de iniciar a pandemia, a capacidade de produção estava ocupada em 60%. Quando veio a crise, caiu para zero ou quase zero. E aí foi retomando aos poucos. Quando deu em julho, agosto, atingiu o pico. Esse pico é 100% da capacidade instalada, é isso? Não, então vocês vêm trabalhando no máximo. Quando chegou em julho e agosto, Carneiro, ali atingiu-se talvez a média de 2019. Então voltou aos patamares de 60%, 70%. O que aconteceu depois, durante o quarto trimestre, sim. Porque aí nós, pelo menos, vou falar em nome da Impress e não talvez pelo meu concorrente, mas o que nós observamos dentro da nossa indústria foi atingirmos o nível máximo produtivo. Então, nunca se atinge 100%. No último trimestre de 2020. No último trimestre de 2020. No último trimestre. E aí, claro, isso cria uma certa dúvida, uma euforia com uma dúvida, e aí fomos fazer os nossos planos, os nossos orçamentos para 2021, com um grandíssimo receio, porque será que a gente conseguirá replicar o que tenha ocorrido no segundo semestre para um ano inteiro? Era essa a grande dúvida. Muito difícil, porque todo mundo tinha aquele olhar de 2015 a 2019. Foi um mercado ali de recessão, retomada, e no final a coisa ficou meio naquela, bom, vamos ser conservadores e vamos considerar os números de 2019 com algum crescimento. E foi isso que nós usamos como estratégia. A gente olhou para o ano de 2019, que até vou dizer para você que o ano de 2020 a gente conseguiu no final ainda recuperar em termos de volume o ano de 2019, então a gente praticamente fez o mesmo volume de 2020 em 2019. E aí fizemos o nosso plano para 2021, projetando até um crescimento, se nós olharmos percentualmente grande, a gente falava de 10% em relação ao ano que eu citei. E aí, Carneiro, para nossa grata surpresa, o ano de 2021 foi algo totalmente, tem sido totalmente fora dessa expectativa. Então, de novo, eu vou tentar levar para aquela linguagem, não sei se ajuda, espero que sim, Vocês fizeram os planos de crescer 10% em volume para 2021, sendo talvez cuidadosos e também é muito difícil adivinhar, mas fato é que nós estamos em agosto, já se passaram 7 meses. Esses 7 meses vocês têm andado a 100% da capacidade? Nós temos na nossa linha de impregnação rodado a 100%, e nas nossas linhas de impressão rodado aí entre 85% e 90%. Nesses primeiros 7 meses do ano de 2021, que é capacidade máxima, posso dizer assim, quer dizer, dá para fazer um pouquinho melhor, mas não tanto, é isso? Você pode ganhar em eficiência, a gente tem trabalhado muito algumas ferramentas de gestão para auxiliar o nosso processo produtivo e melhorar a nossa eficiência global, porém o ganho ele aí já entra num patamar bastante baixo, Você está falando de 1, 2, 3 pontos percentuais de ganho produtivo quando você atinge capacidade plena. Então a gente entrou em zona de investimento, tanto que a Impress Decor tem de hoje aos próximos 12 meses um investimento já em curso de 100 milhões de reais para aumento das suas capacidades, que já não comporta o mercado crescer, o mercado está crescendo. Para você ter ideia, então, dos 10% que a gente tinha projetado, a gente está 20% acima. Então, é muito, muito, muito robusto o crescimento do setor, e agora até confirmado por todos. Quando a gente conversa com os nossos clientes, alguns deles com grandes investimentos também em seus pipelines de projetos, e é isso que a gente também está acompanhando quando a gente anuncia os nossos investimentos a mercado. Marcelo, então em resumo assim,
Eu vejo se o que eu vou falar, confere, né, confirma para mim. Vocês realizaram em 2020 o mesmo número ao final do ano que 2019, com 65% da capacidade instalada sendo produzida. Isso porque o primeiro semestre foi terrível por conta da pandemia, o segundo semestre explodiu, na média acabou sendo em números, em quantidade, metro quadrado, como é que vocês medem lá? Ou em peso ou em área, então os ou dois em peso ou em área, a mesma quantidade. Se vocês estão até agora, nesses 7 meses, vamos dizer, a capacidade plena, vocês estão crescendo 50%, até um pouquinho mais. Se continuar assim até o final do ano, vai dar esse crescimento em área ou em peso em relação a 2020. Está certo a minha conta? Está próxima de certo. Próxima de certo. O que já é uma coisa... certo, porque aí já entra outros temas que aí entra talvez até uma proteção à nossa concorrência. Mas sim, se o seu cálculo está correto, você pensar dessa forma. Legal. Não, é porque eu estou traduzindo para a gente poder pensar o seguinte, então tá bom, então estão produzindo a plena, o que se hoje a gente ouve falar, né, ouve falar e sente, né, a questão de falta de papel, por exemplo, a capacidade está plena, quer dizer, está faltando papel, e aí vem a pergunta, né, como é que resolve isso, quais são as perspectivas, e aí eu gostaria de ouvir quais são os investimentos para nós que estamos aqui traçando as estratégias, a gente entender o que vai acontecer aí nos próximos 6 meses, um ano e meio, enfim, como é que a Impress está se preparando para isso, Marcelo? Como eu te falei, Carneiro, a gente está investindo, né, para apoiar justamente esse momento do mercado. Então, a Impress, nosso grupo internacional aprovou um investimento no Brasil de 100 milhões de reais. A gente inicia esse investimento na linha de impregnação, que hoje é o nosso gargalo. Então, em números produtivos, nós temos hoje uma capacidade nominal próxima de 90 milhões de metros ano para impregnação, e a gente saltará a partir do final deste ano para 160 milhões de metros, para 150 milhões de metros. Né? Então, são 60 milhões a mais, né, que a gente está trazendo com um novo equipamento, e isso para desengargalar essa linha de impregnação, que hoje ela acaba também, de uma certa forma, limitando a linha de impressão. Né? Quando a gente fala de impressão, a gente também roda próximo da nossa capacidade nominal total. Eu falei 90% taxa de ocupação. E a gente também tem uma nova impressora desembarcando no Brasil no meio de 2022. Então, por volta ali no mês de maio, junho, a gente deve iniciar a instalação de uma nova linha de impressão, justamente para liberar realmente a nossa capacidade produtiva para atender esse mercado crescente. Para a gente não, talvez assim também não se perder, ou não se prender em tantos números, eu entendi que de 90 milhões vocês vão até dezembro, a partir de dezembro, janeiro, conseguir ampliar isso para 160 milhões, quer dizer, quase que dobra, não chega a dobrar, mas quase que dobra essa capacidade. Ou seja, isso significa que, por mais que a demanda continue robusta ou que consiga crescente, esse nó de fornecimento de papel, a partir de dezembro, janeiro, agora, daqui 5 meses, 6 meses, esse nó já não vai mais existir, estou certo? Eu gostaria que você estivesse, Carneiro, mas talvez você não esteja, e vou explicar por quê. Nós somos produtores de uma etapa do processo, né? Então, como eu citei, a gente tem, né, papel base, impresso, depois impregnado, e aí nós repassamos ele para o produtor de painéis. O que acontece? Nós temos um fornecedor anterior ao nosso processo, que é o produtor de papel. O produtor de papel mesmo, que pega a celulose e transforma a celulose em papel base. Você deve ouvir falar muito aí dos seus fornecedores, nossos clientes, né? O papel base, ele é produzido por empresas hoje internacionais. O único fornecedor nacional que existia no mercado brasileiro, esse ano, ele anunciou que deixará o mercado brasileiro,
e aí as razões são individuais da gestão da empresa deles, não cabe a nós aqui citar nenhuma referência. De qualquer forma, o mercado, né, toda essa dinâmica que a gente observa no mercado nacional, ela é similar no mercado global. Então, para você ter ideia, as nossas operações em Europa, todas elas também estão com planos de expansão, justamente para acompanhar um pouco desse crescimento e poder manter um elevado nível de serviço, como é a nossa característica e qualidade de atendimento ao mercado, né? Mas o nosso gargalo, ele agora passará a ser materiais, matérias-primas. E aí talvez seja o grande question mark para toda a indústria, né? Haverá matéria-prima para atender a todo esse crescimento que se anuncia? Porque se nós olharmos para o pipeline de investimentos, o nosso elo está investindo, o elo da frente, que é o produtor de painel, está investindo, mas quando a gente olha para trás, a gente não vê novos projetos de produção de papel. E aí talvez exista uma grande interrogação a ser respondida. Por quê? Porque quando a gente acessa esses fornecedores, são todos fabricantes antigos de papéis, muito tradicionais em mercados maduros. Então, se a gente olha que a base hoje, praticamente toda a Europa, e Europa, né, todos nós sabemos o quanto cresce. A Europa não tem crescido nos últimos 20 anos, né, é um mercado estagnado. Então, falar de investimento em nova capacidade para um europeu é um grande paradigma, né? Nos sobra a Ásia. E a Ásia é um território, né, quando a gente fala de China, é um território a ser explorado ainda para a busca de papéis básicos. Mas, até por uma questão cultural das origens das empresas aqui no Brasil, né, porque como a empresa, nós temos alguns concorrentes também de origem europeia, majoritariamente os materiais são utilizados como base produtos europeus. Então, há um paradigma também a ser rompido em acessar materiais asiáticos, majoritariamente chineses, para abastecimento da nossa cadeia de suprimento. Então, isso pode ser o ponto de oportunidade, né? Mas eu poderia dizer para você que, do ponto de vista de abastecimento, nós viveremos pelo menos o ano de 2022 e talvez um pedaço do ano de 2023, ainda com a expansão da indústria de painéis, com a indústria de revestimento, de impressão e impregnação para revestimento, né? Investindo em aumento de capacidade, nós teremos um gargalo no elo anterior ao nosso, que é justamente o produtor do papel base. Ou seja, então, mesmo que a Impress tenha esse investimento, né, de 100 milhões para aumentar de 90 milhões de metros para 160 milhões de metros, pode não exercer essa plena capacidade por falta da matéria-prima do papel. Na tua visão, Marcelo, eu sei que é muito difícil isso, eu não quero te colocar assim de saia justa, né? Mas a tua visão, porque quem está ouvindo nós aqui, a nossa entrevista, são exatamente os produtores, os lojistas e tudo mais. Essa falta intensa de papel que a gente vive nesse exato momento, ela deve amenizar bastante, vai até 2022, resolve? Qual que é a tua visão de perspectiva de médio prazo? Carneiro, se nós olharmos que o mundo ele tem vivido um processo agora de reabertura, nesse pós-pandemia, ou quase pós-pandemia, porque a pandemia ainda está golpeando o planeta, a gente observa as economias em Europa, Estados Unidos e Ásia recuperando o que foi perdido no ano de 2020. Então, o PIB desses mercados, todos sinalizando crescimento robusto para 2021. Quando a gente olha isso, né, alguns até nos questionam, será que o dinheiro que migrou do turismo, será que o dinheiro que migrou do serviço e que veio para a casa, né, para cuidados da casa, ele não retornará para essas outras indústrias, vamos chamar assim, e vai talvez drenar um pouco e, consequentemente, diminuir um pouco dessa demanda? Isso vai acontecer, né? Esse reequilíbrio, ele irá acontecer de uma maneira muito natural e gradual também nos próximos anos. Porém,
Quando a gente vê uma robustez de atividade macroeconômica, o dinheiro está circulando na mão das pessoas. Então, se nós pensarmos, vamos colocar o Brasil, né? O Brasil, com toda a crise que nós estamos ainda enfrentando, a gente tem aqui quase 16 milhões de desempregados no país. Né? E só o fato do governo ter disponibilizado uma renda adicional no ano passado, né, os R$ 600 do auxílio emergencial, o benefício que isso trouxe também para parte do nosso mercado, porque, de uma certa forma, nós olharmos, né, principalmente para o mercado de móveis seriados, né, a pessoa ela teve ali acesso a ter, talvez, em um mês, o salário de 3 meses. Né? Então, pensando de uma maneira macroeconômica, se o dinheiro está na mão das pessoas e olhando para o comportamento aqui de Brasil, talvez lá fora é um pouco diferente, mas toda essa demanda ela tende a se manter, né? Então, nós não temos uma visão, nesse ponto, pessimista. Nossa visão ela é, posso dizer, de neutra a otimista, entendendo que um fomento de atividade macro ele influenciará os mercados e, consequentemente, a nossa indústria também. Então, assim, te respondendo, né, de uma maneira talvez mais objetiva, não devemos ter uma redução de queda, não devemos ter nenhuma influência que possa trazer algum tipo de alívio para a indústria como um todo. E, consequentemente, isso fará com que a gente ainda sinta um pouco dessa pressão por materiais. O que pode acontecer? Né? A gente está observando, por exemplo, o Brasil aumentar a taxa de juros. Então, se realmente isso tirar um pouco dessa demanda, tirar um pouco do consumo, desse anseio de consumo, talvez a gente tenha aí algum espaço para reequilíbrio. Mas aí eu devolvo a pergunta para você, será que é isso que também o governo quer? Porque eu acho que o governo está tentando controlar a inflação que é causada por uma questão de câmbio neste momento, e por conta das inflações das commodities, né? Mais do que por consumo, porque Brasil, se a gente pensar em consumo, talvez o nosso setor esteja engargalado, mas outros setores não. E a gente acaba tendo um pouco de reflexo inflacionário muito mais por conta do aumento de materiais, e não por conta do que tem acontecido com a demanda. Então, eu entendo que uma vez que equilibre essa questão cambial, que é o que o governo está atuando nesse momento, a tendência é a gente ter aqui nosso consumo mantido. Consequentemente, a gente vai sofrer aí falta de materiais por isso também. Exatamente. Não, é muito difícil realmente quando você olha para frente, né, prever os efeitos todos, né, como você falou da vacinação, dos consumos, o que se gasta hoje na casa vai se gastar com viagem, como é que fica, mas também tem muita obra nova sendo, né, lançada, vendida, entregue e vai ter que imobiliar e assim por diante, né. Então realmente é muito difícil fazer esse tipo de adivinhação, o que a gente vê principalmente dos agentes financeiros, né, vamos terminar o ano aí com 5% de crescimento médio, né, imagina, no nosso PIB, no ano que vem também um crescimento robusto, então a tendência é que a gente tenha lá uma demanda, mas nós vamos caminhando para os equilíbrios das ofertas também, salvo tenha alguma grande oscilação, ou tanto para mais ou quanto para menos. No caso de papel, e eu queria muito ouvir o que você falou, né, a empresa investindo uns 100 milhões de reais, enfim, tirando aí os nós, a tendência é que a coisa vai se amenizando. Mas se vai resolver ou não, realmente é muito difícil de prever. Marcelo, me conta aí uma novidade, o que a Impress tem esses investimentos nas máquinas e tudo mais, e o que mais de novo você gostaria de aproveitar esse momento, ou que você poderia também aproveitar esse momento para contar para a gente que a Impress está pretendendo aí para os próximos meses? Carneiro, o mercado ele é muito dinâmico, né? E isso é algo que a gente também tem que sempre acompanhar. O que a gente tem nesse momento em desenvolvimento são as cores de 2022, então a gente está justamente estudando o que serão as cores do ano 2022. A gente participará da Design Week São Paulo este ano, então é uma informação até nova aí para o mercado, né? Opa. Normalmente nossa indústria não explora muito a DW, mas nós iremos estar presentes na DW este ano,
apresentando as cores do ano impress e apresentando também a coleção Arredores, né? A coleção Arredores, ela enfatiza muito do que são as madeiras da região da América do Sul, né? E a gente traz muitas madeiras brasileiras, madeiras aqui da América Latina, dentro do nosso portfólio. A gente observa muito essa demanda, não apenas aqui no Brasil, mas inclusive fora, por madeiras brasileiras, né? É algo que está hoje na moda e a gente tem uma coleção aí sendo preparada para ser lançada no final do ano, aproximadamente ali em outubro, quando acontece a DW em São Paulo. Muito bem, bacana. Legal, Marcelo. E me diga uma coisa, a gente já está chegando mesmo ao final, eu vou ter que conduzir para o final a nossa conversa. Você quer deixar algum recado especial para os parceiros da Rede Sim, da Center Sim, com relação à Impress? Uma palavra final tua, Marcelo? Olha, Carneiro, eu acredito que nosso mercado é um mercado muito robusto. E apesar de olharmos talvez com algum tipo de euforia nesse momento, né, e ao mesmo tempo dúvida em relação ao que será esse quando passar, né, esse processo de pandemia, eu acredito que a gente tem um momento muito especial aí à frente, né? O Brasil é deficitário em diversas frentes, em diversos produtos, né? Para a gente olhar para casa, né? Acredito que o Brasil tem um crescimento potencial enorme pelo déficit que nós temos habitacional no nosso país. Então, acredito que esse fomento econômico, como você citou, né, o crescimento do PIB esse ano, o crescimento do PIB em 2022, tende a manter, ainda que a gente tenha alguma oscilação de materiais, tende a manter a atividade muito robusta e, consequentemente, os clientes de vocês, os nossos clientes, todos, né, com muita atividade, com muito trabalho a ser feito. E é isso, a gente aposta no Brasil, a empresa aposta no Brasil e é dessa maneira que a gente quer influenciar também a cadeia de valor, né? Que a gente continue, que os seus clientes continuem apostando também. Nós temos todo um mercado aí a atender de maneira bastante consistente. Muito bem. Marcelo, então eu te agradeço demais a tua atenção. Tem um vídeo aí que fala um pouco da Impress, de 2 minutos, que eu vou sugerir que a gente passe ao final. Aí quem estiver assistindo a gente, quiser assistir o vídeo e conhecer um pouco mais da Impress, acho que vai ser muito bacana e interessante. Mas, Marcelo, eu recebo aqui meu abraço carinhoso de toda a família do Grupo Sim Negócios. Você é uma pessoa muito jovem, muito simpática, gostei da conversa, acho que passou informações bastante importantes, né, para o nosso ramo, para o pensamento do que vai ser o nosso futuro de curto e de médio prazo. Então, meu muito obrigado, Marcelo, pela tua participação aqui, pela tua generosidade. Ao mesmo tempo que eu agradeço também a todos que assistiram a esse nosso Sim Podcast, né? Mais uma edição nossa. Se você não se inscreveu nos nossos canais, se inscreva agora, liga lá o sininho, dê o seu like. Como eu falei, a gente está produzindo muito conteúdo, muito bacana e relevante. O Sim Podcast acontece a cada 15 dias, então não na próxima semana, na outra, teremos uma nova entrevista aí, fique atento, a gente sempre com conversas bastante importantes e interessantes para vocês. Vai aqui o meu recado de sempre, você que está na fila da vacinação, fique de olho, chegou a sua vez, toma a sua vacina, não importa a marca, vamos imunizar, as vacinas todas são boas, as vacinas todas funcionam e são muito importantes, e vamos viver o nosso Brasil, o nosso dia a dia. A gente também vive um momento importante, vamos viver ano que vem um momento importante, vamos conversar, vamos aprofundar, né? Sem lados muito extremos assim, e caminhar para a gente construir um Brasil cada vez melhor, né, Marcelo? Como você disse, o Brasil é um país fantástico e a gente tem que realmente trabalhar duro para fazer o Brasil ser cada vez um país ainda mais fantástico. Meu muito obrigado, um forte abraço e tenha um mês de agosto maravilhoso. Tchau! Somos a Impress Decor e queremos te impressionar. E por isso estamos presentes em diversos países da Europa,
América do Norte e América do Sul. Somos especialistas em design e serviços para superfícies decorativas que podem ser aplicadas em móveis, painéis e pisos. Através da impressão de papéis decorativos, conseguimos reproduzir com alta fidelidade a aparência e característica de diferentes materiais, como madeiras, pedras e tecidos. Esse papel revestirá a superfície de pisos e móveis que compõem o ambiente e pode ser impresso em papel decorativo para baixa e alta pressão e também finish foil. Mas como isso é feito? Dispomos de um Design Center, onde analisamos as tendências mundiais para desenvolver, criar e produzir as mais fantásticas ideias de superfícies para o mercado. Depois da amostra aprovada pelo cliente, inicia-se o processo de rotogravura, onde contamos com nossa Lab Machine, ou carinhosamente Babyline, uma impressora laboratório de rotogravura em menor escala, que segue os mesmos parâmetros da impressão final. Com ela, podemos fazer ajustes no produto antes da linha de produção, proporcionando mais agilidade e assertividade nas cores do produto final. Por falar em cores, nós produzimos as tintas que utilizamos na impressão, sendo elas orgânicas e à base d'água. Com isso, garantimos qualidade e autenticidade ao nosso produto. Tudo pronto! Vamos iniciar a produção. Para isso, contamos com 3 impressoras de rotogravura, com as mais avançadas tecnologias de controle para que tudo saia perfeito. Oferecemos ainda a impregnação do papel decorativo para alta e baixa pressão. Esse papel é mergulhado em uma resina especial e então cuidadosamente seco, saindo pronto para a prensagem no substrato do cliente. Tudo isso e muito mais nos torna referência em impressão e impregnação para superfícies decorativas. Saiba mais, acesse www.impress.biz e deixe a gente te impressionar.